Responda rapidamente. Você quer ter dinheiro entrando periodicamente na tua conta? Claro, quem é que não quer? Tenho certeza que você também. Mas olha só, e se ainda vier de modo passivo, ou seja, você não precisou trabalhar para ver isso acontecer? Aí eu tenho certeza que você pode pensar, mas isso aí é mundo ideal, isso não existe. Mas olha só, no mundo dos investimentos tem como você fazer. E é através justamente da estratégia de investir em ações que pagam dividendos. Aqui nos Estados Unidos, isso aqui é uma tradição e mais, um planejamento para te dar liberdade financeira, o que matematicamente falando é fácil ainda de comprovar e eu vou fazer isso nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes como você pode usar essa ferramenta para alcançar riqueza e tranquilidade sem se expor tanto aos riscos de modo exagerado, principalmente aqui no mercado financeiro. Por isso, fica comigo até o fim que vai ter muita coisa importante que possivelmente você nem sabe. Eu vou falar de setores, vou falar de estratégias. É um vídeo muito completo, vai valer a pena. Olá, meu nome é Eduardo e aqui nesse canal então eu trago um conteúdo para te ajudar com as tuas finanças e obviamente não só das tuas, mas da tua família e também a investir, claro, nas bolsas de valores americanas para você ganhar em dólar. De repente, se esse é um tema que te interessa, já se inscreve aqui também e não esquece, ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Veja, nesse vídeo eu vou te explicar muita coisa, mas é importante você saber que todos os exemplos que eu trago para você aqui de ações, de ativos, eles podem ser muito interessantes para você estar conhecendo, mas nenhum deles é necessariamente uma indicação de compra. Então, caso algum deles te interesse, não esquece, faz suas próprias pesquisas e jamais invista segundo somente a opinião de outras pessoas. Tá bem? Olha só, os dividendos eles são uma forma de pagar aos acionistas um retorno sobre o seu investimento. E isso fornece, claro, aos investidores uma renda regular à medida que o preço das ações também sobe e desce dentro do mercado financeiro. Isso faz parte do processo de investimento e das ações, é claro, né? Mas o melhor nesse mundo das ações de dividendos é que uma vez que você investiu em um ativo que é tradicional no pagamento de dividendos, como, por exemplo, de grandes empresas que são chamadas aristocratas dos dividendos, que já pagam dividendos de modo crescente há mais de 25 anos. Ou ainda, olha só, tem as chamadas reis dos dividendos, ou dividend kings, que já pagam há mais de 50 anos. Isso mesmo, são muitas décadas. E melhor, com dividendos crescentes. Olha só, no caso de ser, de repente, talvez você... mas eu não quero uma ação individual, eu não gostaria de me expor somente a uma ação pagando dividendos, que já seria, no caso dessas de 25 anos ou 50 anos, já seriam ações de empresas realmente sólidas no mercado. Mas você também pode ir para o mercado imobiliário, naqueles investimentos de ativos chamados os REITs, que são os Real Estate Investment Trust. Eles são focados diretamente na área de imóveis, não propriamente imóveis residenciais somente, porque tem também mais imóveis residenciais, lojas, shoppings, imóveis em locais, em áreas específicas, por exemplo, extremamente valorizadas. Olha, é uma gama gigantesca de opções voltadas para esse mercado dito imobiliário. E tem também os ETFs, que são cestas de ações e que envolvem muitas ações voltadas a diversos setores também e que tem como objetivo escolher especificamente ações com pagamentos de dividendos a longo período ou que pagam altos dividendos. Tem vários critérios dentro do mundo dos investimentos também em ETFs que são utilizados para estabelecer essas cestas então de investimentos que também vão te dar mais proteção e rendimento, não só do crescimento da ação, mas também do crescimento do pagamento dos dividendos. Mas independente se o mercado, nesse caso, de repente pode acontecer estar em baixa, pode acontecer em vários momentos, questões de crise, quantos momentos você de repente já viu isso acontecendo na economia. Mas o grande ponto aqui é se tem crise política ou econômica, faça chuva ou faça sol, os dividendos eles vão gerar renda passiva para você. Por isso que ele é uma proposta muito interessante. Veja, por exemplo, eu vou trazer agora a ideia da Johnson & Johnson para você. Ela mostra a relação justamente da movimentação do valor da ação nos últimos 20 anos.
Veja essa aqui, a linha azul, ela se refere à volatilidade da ação. Ela, aqui que você pode observar, ela variou, né, em muitos períodos aqui, principalmente nos períodos mais críticos, crises, seja em 2008, seja em 2020, enfim, em 2000 também, mas o campo em laranja, que são os dividendos pagos pela essa empresa, seguiram sendo pagos continuamente e de forma melhor, crescente. Então, claro, que nem eu falei, aqui você sempre é importante estar observando que essa relação com a ação, ela vai variar. Por quê? Porque os dividendos são um compromisso que a empresa assume com quem tem suas ações. E por conta disso, independente da volatilidade que teve durante esse período aí de mais de 20 anos, não importa, a empresa seguiu pagando os dividendos, porque ela sabe que fazendo isso, ela se torna realmente cada vez mais atrativa para os investidores. E por mais que você tenha visto oscilar, de repente, se você foi um dos investidores, o valor da ação, isso na verdade não te importa muito, porque o teu objetivo com o investimento desse jeito não é ganhar com a oscilação das ações, mas é ganhar justamente com o pagamento dos dividendos. E no caso dessa empresa, ela já paga os dividendos dela faz quase 60 anos e de modo crescente, sendo que só nos últimos 3 anos o aumento foi de quase 20% no valor do percentual que eles pagam de dividendos. Vale lembrar ainda que a valorização da ação também, nesse caso, triplicou de valor, saindo de 50 mais ou menos e passando a quase 164. E claro, para aqueles que de repente possam dizer, mas teve ações que subiram muito mais. Isso sem dúvida nenhuma, eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando isso também. Mas veja que sem dúvida, e nesse caso importante você estar ponderando um detalhe que é uma estratégia quando você pensa em colocar dividendos na tua carteira. Seja para só trabalhar com dividendos ou, claro, para equilibrar a tua carteira utilizando a ideia de dividendos, porque ele prevê ganhos e, acima de tudo, estabilidade para a tua carteira de investimentos. Porque, claro, aquelas ações que de repente tiveram grandes explosões de crescimento são as chamadas ações de crescimento. Então você precisa observar, ver que os períodos de queda do mercado, como você pode ver ali, eles vão influenciar todas as ações. Mas tem um detalhe, umas mais, outras menos. Então a queda foi vertiginosa em muitos casos justamente dessas ações, ações de crescimento, que tem por objetivo serem voláteis, né? Então, durante esse tempo que tinha ações tanto para as mais voláteis quanto para as menos, que no caso geralmente são as empresas que pagam dividendos, né? Então, nenhuma entrada de dinheiro acabou acontecendo para essas empresas mais voláteis. Elas ganharam no longo prazo, sem dúvida nenhuma, mas em contrapartida, durante esse período, quem paga dividendo, a pessoa pode até ter visto as oscilações nas ações, mas em contrapartida continuou recebendo periodicamente os seus dividendos. Então, isso aqui que você tem que levar em conta quando o foco é investir em ações de dividendos. E claro, geralmente, né, você vai buscar ações de empresas sólidas, que mesmo diante dos tempos de turbulência, elas continuam pagando os seus dividendos e aumentando justamente para manter a credibilidade delas diante do mercado investidor. Por isso que aqui não é o caso a gente estar comparando, até porque não tem como comparar. São formas de investir, visão de investimento de investidor, no caso, totalmente diferentes. Eu não diria, na verdade, olha, não é que é diferente, elas podem ser complementares, né? Então, por isso que estar ciente do que cada ativo representa na tua carteira é a parte mais importante. E se quem de repente está investindo se sujeita mais ou menos a justamente essas subidas e caídas bruscas dos investimentos, sem que sejam de repente tentados a vender as suas ações. Porque se fizerem isso, o prejuízo você não tem quando uma ação cai, você tem de repente quando você vende ela por um valor menor do que você pagou. Então, ao invés, nesse caso de você sair lucrando, você pode sair com grandes prejuízos, não porque o ativo é ruim, mas porque o momento econômico pode estar afetando o mercado como um todo. Olha que o ano de 2020 ele mostra exatamente isso. Diversas ações caíram, mas não caíram por conta da má qualidade dos fundamentos contábeis, financeiros ou do mercado onde elas estavam, mas principalmente por uma questão, obviamente, do mundo todo. Então, para que você tenha êxito nos seus investimentos, usando a estratégia de dividendos, é preciso ter em mente que antes de você alcançar a tua liberdade financeira, o foco é
acumulação. Não tem como chegar no teu destino sem percorrer de repente esse caminho. E para isso é preciso ter o mínimo de uma chamada disciplina. Seja para você investir com periodicidade, mas também para você reinvestir aquilo que você está ganhando de período em período, seja mensal ou trimestral. Aqui eu estou falando do conhecido DRIP, ou seja, Dividend Reinvestment Plan, que permite então aos acionistas reinvestir automaticamente os seus ganhos com dividendos na compra de mais ações. E isso vai gerar o chamado efeito bola de neve ou juros compostos. Mas lembre que essa estratégia só funciona dentro de uma visão regular de investimento. E para isso, claro, você precisa observar as datas em que precisa ter comprado as ações para você estar apto a receber os dividendos. Então, veja que varia de ação para ação. Então, veja esse exemplo agora, eu vou trazer para você da Procter & Gamble. A data chamada ex-dividendo é o momento em que define quem tem as ações da empresa e se habilita para receber os dividendos. E daí, no caso, eles vão constar na contabilidade da empresa na data de registro dessa informação, para serem pagos, claro, na dita data de pagamento. Mas muita atenção com essa data ex-dividendo. Veja que para você ter direito aos dividendos é necessário que você tenha comprado as ações no máximo no dia anterior a essa data, sendo que se for, por exemplo, no dia ou depois, você vai estar habilitado somente para a próxima distribuição de dividendos, então. Um ponto é importante também você saber. No caso de um investidor, de repente, vender as ações, uma vez que na data, né, ex-dividendo, ele tenha, antes dessa data, ele tenha comprado as ações, ele decidiu vender logo depois, ele continuará com o direito de receber os dividendos, porque ele já possuía as ações antes da data ex-dividendo, entendeu? Vamos lá. Obviamente, né, investir em ações com dividendos é benefício para aqueles acionistas que buscam segurança e ter acesso aos valores periodicamente. E ainda continuam a ter a posse das ações para lucrar mais, né, claro, com a valorização do preço delas. Mas veja, vai ter o crescimento, então, nesse caso, constante da tua participação na empresa, ou seja, os dividendos são dinheiro na mão, enquanto, claro, as ações sobem e descem no mercado. Isso pode estar acontecendo, você tem que estar ciente que esse é um processo natural, como eu já falei lá atrás no início do vídeo. É importante sempre também você estar atento para o fato de que empresas com histórico de pagamentos regulares de dividendos, ano após ano, né, elas tendem a ser administradas de forma mais eficiente, pois a empresa, em geral, né, elas são grandes empresas e elas têm já um caixa muito grande e o objetivo delas é justamente assim conquistar os investidores. Por conta disso, claro, né, elas vão estar pagando a cada, aí vai ter suas variações, tem que checar na hora que você for comprar qual a periodicidade efetivamente do ativo que você está comprando, qual a periodicidade que ele faz o pagamento. Existem aqueles que fazem mensalmente e os outros daí acabam se distribuindo de outras maneiras. Checa antes de você fazer teu planejamento. Outra coisa é que as empresas com um longo histórico de pagamento de dividendos são geralmente empresas de grande capitalização e sempre muito bem estabelecidas. Claro que os preços das ações delas podem não oferecer, às vezes, grandes ganhos percentuais que podem ser vistos, de repente, nos preços das ações diria até que mais jovens, talvez, já com foco no crescimento. Mas claro que tendem a ser também mais estáveis e fornecer retornos mais constantes sobre os investimentos no chamado longo prazo, onde, em geral, vai estar justamente a tua liberdade financeira. Claro que se você é um investidor que busca ganhos de capital, geralmente nesse caso, vão investir em ações de crescimento, né? Se esse é o teu foco. E como o nome indica, são aquelas ações das empresas que esperam ter um crescimento muito rápido em curto espaço de tempo. Por isso, em geral, elas não distribuem dividendos. Ou se fazem, elas vão fazendo um percentual muito pequenininho. E como bom exemplo, temos as empresas de tecnologia, que podem estar registrando, de repente, perdas hoje, mas elas geralmente estão prestes a se tornar um negócio lucrativo no futuro. Agora, claro, em contraste, né, nós vemos uma estratégia de investimento em dividendos, elas geralmente não vão depender, claro, da valorização futura do preço das ações. Porque, em vez disso, os investidores em dividendos procuram comprar e manter ações que pagam dividendos e essa estratégia se concentra, claro, né, na criação de um fluxo de renda confiável. Agora perceba que, ao contrário das ações de crescimento, as melhores ações de dividendos são empresas já maduras, então com fluxo de caixas estáveis, e essas empresas
podem então não ter um grande potencial para crescimento adicional, mas as suas operações atuais já podem suportar o pagamento de dividendos. E o mais importante, essas empresas elas vieram, claro, para ficar, já que algumas ações de dividendos têm mais de 100 anos. Olha, essa estratégia faz parte então de uma carteira de investimento de pessoas que já chegaram no ponto onde só querem os benefícios de repente colher os frutos de dividendos constantes, mas também, e aqui é importante, podem servir bem para aquelas carteiras de investidores mais conservadores, que preferem então investir sem se preocupar para que lado está indo a economia, já que contam com a fidelidade dos grandes pagadores de dividendos, não precisando, claro, lidar assim, com aquele efeito montanha-russa das emoções de quem tem ações, por exemplo, de crescimento nas suas carteiras de investimento. E claro, já no caso daquelas pessoas que têm um perfil mais moderado, então elas buscam um equilíbrio, num portfólio. Eles já podem então destinar parte dos valores dos seus investimentos para esses ativos geradores de rendas constantes e parte distribui então em outros ativos com uma certa volatilidade. Então isso vai fazer com que eles tenham o melhor dos dois mundos. Claro que devem estar cientes de que a parte que eles destinarem para as ações, por exemplo, de crescimento, inevitavelmente serão muito mais afetados naqueles tempos chamados de crise ou recessão econômica, enquanto que os bons pagadores de dividendos, eles, claro, também vão passar por esses momentos de turbulência, mas com a vantagem de continuarem a honrar seus compromissos periódicos com acionistas, ou seja, vai pingar sempre ali no teu cofre o pagamento dos dividendos. Deixa eu te falar de onde você de repente então pode encontrar essas opções de investimentos que pagam os dividendos. Esse é o ponto que eu quero falar agora. Mas vamos lá, se você está gostando desse vídeo, esse vídeo está sendo importante para você, está te trazendo valor, eu preciso então que você me ajude e você dê um like nesse vídeo e claro, mande para mais uma pessoa pelo menos. Isso vai me ajudar muito para fazer o canal crescer e não te custa nada. Então vamos lá? Olha só. Claro que os investidores em dividendos, eles geralmente preferem certos tipos de ações que são conhecidos por bons dividendos. Aqui a gente pode encontrar boas opções, principalmente no primeiro ativo, os chamados REITs. Eles são investimentos do setor imobiliário, que nem eu já falei, e eles possuem carteiras de propriedades ou fazem empréstimos também para pessoas comprarem seus imóveis. Em geral, pagam bons dividendos porque eles têm vantagens tributárias, no caso de distribuírem mais de 90% do lucro que eles acabam obtendo no período em forma de dividendos para os acionistas. Isso é interessante para eles, para pagarem menos impostos, e claro, é interessante muito para os acionistas que acabam recebendo cada vez mais. Um estudo de uma pesquisa titulada Private Equity Real Estate Fund Performance, ela ofereceu dados para apoiar a afirmação de que investir em REITs pode ser mais lucrativo para os investidores, porque oferece retornos mais elevados do que investir de repente em fundos privados de ações imobiliárias. O conjunto de dados dos estudos foi composto por cerca de 375 fundos fechados de Private Equity nos Estados Unidos e 255 fundos fechados internacionais. E eles descobriram que, na América, os retornos dos REITs superaram os retornos ajustados ao risco dos fundos em cerca de 590 pontos base e ganharam cerca de 68% dos confrontos com base justamente no ajuste de risco. Olha, aqui é importante então observar que há uma vantagem dupla, seja com relação à exposição menor ao risco e, claro, ao retorno que eles entregam. Outro ativo também seriam aquelas ações voltadas ao setor de serviços públicos. Isso porque são empresas que fornecem serviços básicos como água, gás natural, eletricidade, e essas empresas de serviços públicos elas operam em um modelo de negócio que quase todos podem de repente entender, não tem dificuldade nenhuma, e já que todos nós pagamos, claro, nossas contas de serviços públicos a cada mês. E veja que uma das principais regras de investimento é justamente você investir em empresas que você conhece. Olha só, as empresas de serviços públicos elas fornecem produtos e serviços essenciais e a gente precisa deles para o dia a dia, independentemente do ambiente econômico que a gente possa estar vivendo. Então veja que as empresas de serviços públicos elas requerem grandes quantidades de capital para operar e isso cria barreiras naturais para uma possível competição que possa entrar no mercado. E como as concessionárias de serviços públicos são essenciais e têm concorrência limitada, as ações das concessionárias são consideradas um investimento defensivo, o que significa que as ações dos serviços públicos se manterão melhor em uma desaceleração do mercado das ações, por exemplo. E muitas vezes as ações das concessionárias pagam também altos dividendos.
Outras ações também são do setor de telecomunicações. Veja que há muitas décadas as operadoras de telefonia móvel eram negócios em rápido crescimento, mas agora estão mais próximas das concessionárias de serviços públicos. E para a maioria de nós, um smartphone é quase tão necessário quanto água corrente na nossa casa. Então possui, claro, um fluxo também de caixa recorrente e previsível. Isso é muito legal, o que torna as ações de telecomunicações muito boas pagadoras de dividendos. Outro ponto também aqui são aquelas ações de bens de consumo. São as empresas que fabricam e vendem produtos básicos de consumo e isso inclui, claro, grandes varejistas, bem como aqueles fabricantes de tabaco, bebidas e, claro, alimentos. Então fica fácil você perceber que essas ações geralmente têm um bom desempenho em qualquer momento da economia. Outras ações também que você pode prestar atenção e vale a pena são aquelas ações da área farmacêutica, porque elas tendem a ter um bom desempenho em qualquer mercado porque os consumidores raramente tentam eliminar os medicamentos e os tratamentos que eles estão fazendo, mesmo em tempos de crise. E a proteção, principalmente das patentes, também podem ajudar essas empresas a manter as altas margens de lucro, além de que muitas têm rendimentos previsíveis e margens saudáveis, garantindo que as empresas tenham caixa suficiente para pagar os seus dividendos. Agora, olha só, ações de empresas de matérias-primas. Como exemplo, são aquelas que trabalham com metais, minerais, produtos químicos e outros materiais que são matérias-primas para bens industriais, que são usados para fabricar bens de consumo, o que significa que as matérias-primas estão sempre em demanda e as empresas de matérias-primas podem então pagar dividendos interessantes. E em períodos de forte crescimento econômico, além de pagar dividendos, esses preços das suas ações também podem subir com preços, justamente porque elas estão vinculadas às chamadas commodities. Claro que eu não poderia deixar de citar os ditos aristocratas de dividendos, que são aquelas empresas que pertencem então a um grupo seleto dentro do S&P 500, que tem há pelo menos 25 anos consecutivos e de modo crescente pago dividendos para os seus acionistas. E são ações de primeira linha com negócios fortes e resilientes que enfrentaram então muitas crises. Chegou agora, depois de tudo isso que eu falei para você, narrei esse segmento, expliquei o que é então os dividendos, agora então é o momento da gente elaborar de repente uma estratégia para você estar investindo. E daí você pensa, tá, mas o que eu preciso considerar para isso? Esse é o ponto então que eu quero tratar com você agora. Para isso, você tem que investir no primeiro aspecto. Olha só, são 5 dicas que eu vou te dar. A primeira, invista tempo pesquisando as ações. Olha só, procure ações então de categorias específicas, como os exemplos que esses aqui que eu já falei para você. Veja que os fundamentos do negócio devem ser realmente fortes, ou seja, tem que ter solidez no balanço patrimonial dessas empresas. Eu tenho já um vídeo aqui no canal falando sobre isso e eu vou deixar um link aqui em cima para você conferir, vale a pena, vai lá. Mas então foque em encontrar ações que constituem assim, aqueles bons pagadores. Ou seja, o pagamento dos dividendos é algo contínuo, tá? Isso é muito importante e mais, consistentes. Veja que o preço atual da ação, de repente, costuma ser uma consideração, nesse caso, até meio secundária, já que o objetivo é você comprar ações de empresas de alta qualidade que ofereçam rendimentos e dividendos atraentes, claro, a um preço razoável, sem dúvida, mas como ela não tem alta volatilidade, você não precisa necessariamente ficar tentando cronometrar o melhor momento para comprar essa ação. Outro ponto, segundo, obtenha diversificação. Olha só, construa então uma carteira de investimentos em diferentes setores. De repente, eu já citei vários, né? Mas então, de repente, você pode achar que é mais interessante gastar teu tempo buscando ações individuais. Mas se você quer, de repente, não fazer isso, não investir muito esforço seu para buscar ações individuais, você pode ir no que a gente chama de ETFs, que são perfeitos para a estratégia de investir sem muita pesquisa e te oferece uma exposição muito diversificada em qualquer setor que você queira. Outro ponto é não seja imediatista. Por quê? Olha, os investidores em dividendos, eles não negociam ativamente. Claro, porque ao manter as ações por mais de ano, você vai se beneficiar de taxas, principalmente voltadas à questão dos impostos, porque serão mais baixos para você do que se você comprar e vender constantemente. Até porque
olha só, pela segurança e regularidade dos pagamentos dos dividendos, as ações, em geral, nessa área, não são de grande volatilidade, já que o foco que você está usando é justamente a estratégia de ganhar não com a volatilidade, mas principalmente no tempo que você vai estar recebendo os dividendos, ou seja, o teu foco é fluxo de dinheiro constante sendo pago. Perfeito, não? Agora, olha só, outro ponto é cuidado com os cortes de dividendos. Por que eu estou falando isso? Dividendo não é uma lei, não são obrigados a pagar para sempre. Mas, claro, não é comum nesse caso eles suspenderem os pagamentos. Mas pode acontecer que, de repente, algumas ações, algumas empresas venham a cortar os dividendos. Mas, claro, geralmente, se isso acontece, eles tendem também a ser temporários esses cortes, devido, claro, a um momento que a empresa pode estar passando, mudanças no mercado ou, de repente, ciclo dos negócios. Mas é um sinal para reavaliar, então, sua posição, de repente, nessa ação. Fica a teu critério. E, claro, né? Outro ponto é foco nos juros compostos. Não negligencie o reinvestimento, tá? Então, use os seus investimentos para justamente, né, essa ideia dos dividendos, para você comprar mais ações de dividendos. Até porque, mesmo nesse caso, o fator reinvestir, né, que seja parcial os dividendos, já aumentaria rapidamente e ajudaria a tua carteira a crescer em termos de investimento. Isso é muito importante. Claro que eu te aconselho, num período que você está construindo a sua carteira, a reinvestir o valor total dos dividendos e não gastar eles. Então se planeje para isso. Então aqui, ó, de tudo isso que eu te falei até agora, veja que muitas ações se enquadram nessa estratégia. E o grande benefício de uma estratégia de investimento em dividendos é que os investidores em dividendos não precisam verificar os preços das ações todos os dias e se preocupar com a volatilidade. Então, de modo ideal, você deve ficar feliz simplesmente em manter suas ações dos dividendos por muito tempo. Ó, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aproveita também agora e me conta nos comentários se você já usa essa estratégia. E também dá um like no vídeo e manda para mais alguém. Por isso, obrigado pelo teu tempo. Até o próximo vídeo.